Boa tarde, meninas! Como que vocês estão? Bem, né? Graças a Deus. Meninas, hoje eu trouxe aqui pra nós um devocional, tá? E não vou me alongar muito aqui. Hoje vai ser mais rapidinho. Meninas, hoje eu trouxe aqui com um tema de a raiz do pecado e o afastamento de Deus. Essa história aqui pra nós, ela está em Gênesis 38. Abra aí sua Bíblia aí rapidinho, pode até dar pausa no vídeo, tá? E abre lá em Gênesis 38. Irmãs, Gênesis 38 é a história de Tamar e Judá, né? Judá. E aí, para contextualizar aqui para vocês, para situar do que eu tô falando, o capítulo aqui começa quando Judá, ele deixa a sua família ali, que é temente a Deus. Judá é um das 12 tribos, tá, amadas? É um dos filhos ali de Jacó. E Judá, ele deixa ali a companhia da sua família, que é temente a Deus, e se mistura ali com outras pessoas, né, que são de outros caminhos, de outras religiões, de muitas religiões, e que adoram diversos outros deuses. Amém? Só que esses distanciamentos, amadas, também levou aos seus filhos, né, que ele teria ali, né, a tomar ali um outro tipo de caminho em direção a outros deuses, comunhão ali entre aquelas pessoas novas que eles começaram, e diante disso eles ficaram vulneráveis ali às tentações do mundo aqui naquela época, tá? Mas inicialmente nós vamos ler aqui em Gênesis 29, 35, que é para situar vocês aqui. Então vamos lá. Diz assim: engravidou ainda outra vez, e aqui tava falando de Lia, tá, irmãos? Lia. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz, mais outro filho disse: dessa vez louvarei ao Senhor. Por isso, deu-lhe o nome de Judá. Depois disso, parou de ter filhos. Amadas, tá aqui a história de Judá. Quem foi Judá? Então aqui, Lia, o primeiro filho dela, ela falou assim: esse aqui meu marido vai me amar. Porque nós sabemos que Lia, ela foi o primeiro que Labão deu para casar com Jacó, né, os 7 anos. Depois foi Raquel. Só que Jacó, ele era muito apaixonado por Raquel, tá, amadas? E aí, Deus foi abrindo a madre dela, de Lia, e Lia foi dando filhos. E ela tinha esperança que o Jacó fosse amá-la, mas não acontecia. Só que quando chegou aqui na 4ª vez, ela teve um filho. E nesse, ela não falou assim: dessa vez meu marido vai me amar. Não, ela falou assim: dessa vez louvarei ao Senhor. Na vez de aqui Judá. Então, Deus, ele tem um olhar diferente aqui para Judá. Amém, amadas? Então, vamos lá. Judá, ele foi o filho de Lia, né, com Jacó, como eu já disse. Filho de Isaac e, por sua vez, ali, Abraão. Amém, amadas? Então, Abraão teve Isaac, que teve Jacó, e Jacó teve Judá. Amém? Ok? Vamos seguir aqui. Judá também é o mesmo que lá atrás, quando os irmãos, inclusive ele estava ali no meio, falou assim: vamos aproveitar aqui a oportunidade e matar José. E ele falou: não, o que vai nos adiantar esse menino morto, né? Vamos vender para os israelitas. Então ele foi um que falou: vamos vender, é melhor do que matar, né? E ali se fez aquilo, tá, amadas? Mas o que traz aqui de ensinamento para nós, até aqui, amadas, é que, olha para você ver, quando chegou na vez de Judá, a Lia, ela falou assim, né? Esta vez louvarei ao Senhor. Amadas, eu quero te convidar a tudo que você fizer, você louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, engrandeça o Senhor pelo que você está fazendo. Tudo que você fizer, amadas, engrandeça ao Senhor. Amém? Engrandeça ao nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Amém? Amadas, então até aqui nós já sabemos quem que foi Judá. Nós já sabemos quem que é ele e a história dele. Agora nós vamos conhecer um pouco de Tamar. Quem que é Tamar? Quem que foi Tamar aqui? Porque a história, afinal de contas, é de Judá e Tamar. Vamos entender isso aqui agora. Então, eu pesquisei, estudei sobre, e a Bíblia, ela não menciona
de onde Tamar veio ou quem eram ali os seus pais. Apenas fala ali que era uma habitante da região aqui de Canaã. Então ela era uma cananeia, né? Ou seja, era uma gentílica, tá bom, amadas? E nós sabemos que todos que estão fora do judaísmo, eles são gentios. Amém? Então vamos voltar aqui agora em Gênesis 38 e nós vamos ali direto pro 2. Direto pro Gênesis 38, 2. Por quê? Porque aqui foi a hora que Judá, ele viu ali a filha de um certo cananeu, né? Cujo nome era Suá. É o nome da esposa. Ele casou com ela, né? Achou ela muito bonitinha. Só que era um casamento ímpio, né, amadas? A gente sabe que os cananeus, né? E então, e a palavra ainda fala que ela era ímpia e insensata. E Judá, com ela, com Suá, gerou 3 filhos, homens. Um foi o segundo Onã e o terceiro Selá. Vamos aqui para Gênesis 38, 6. Amadas, vai acompanhando aí, tá? Fala assim, ó, que o primogênito de Judá era mau perante o Senhor. E fala que o Senhor o matou. Amadas, por quê? Na realidade, essa maldade aqui que fala que ele era mau, né? Era perverso. Nunca nos foi dito na realidade qual que era a maldade dele, qual que era a perversidade. Mas a gente sabe que Deus falou que era mau, então ele foi mau aqui. E imediatamente Deus julgou ele. Só que nessa época ele já estava casado. Ele estava casado com quem? Tamar. Tá, amadas? Ele estava casado com Tamar. Só que Deus o julgou como perverso, matou. A palavra fala que imediatamente Deus foi e matou Amém? Então vamos lá. Só que aí Tamar ela fica viúva. Tamar fica viúva. E naquela época, amada, ser viúva era complicado. Significava muita coisa. Significava ficar sem herança e com falta de proteção. Então ela falou assim, agora, meu Deus do céu. Só que aí, lá existia a lei, né, do levirato, que em latim significa irmão do marido. Onde que o antigo costume obrigava o irmão, né, ali do falecido, a se casar, o irmão solteiro, né, a se casar ali com a viúva, né, e assim o marido dela, o pai, né, quer dizer, o sogro foi e falou assim, eu tenho aqui meu outro filho Onã e eu vou, ele vai casar com você. E assim, amadas, fez. Por quê? Porque a lei do levirato suscitar a descendência, né, do irmão ali, do irmão morto. Só que Onã, ele falou assim, esse trem não vai dar certo não. Por quê? Porque Onã queria a descendência dele e não a descendência do irmão. Porque se ele fosse ali casar com ela e continuar ali, a dependência seria do irmão morto e não dele. Ele falou assim, eu quero, minha descendência. Eu quero, né? Só que o pai falou assim, Judá falou assim, Onã, vai fazer seu papel, você precisa ir, existe essa lei, então ela é necessária. Aí ele foi, irmã, ele foi, né, a palavra fala que ele, né, casou ali com a Tamar, só que ele fazia algo que Deus abomina. Deus, amados, ele não compactuava com isso aqui. O que ele fazia? Hoje nós sabemos que existe um nome. E esse nome chama coito interrompido. Na hora ali, né, que ele ia, como que eu vou falar isso aqui? Ele jogava o sêmen fora, para não dar descendência pro irmão. Então, na hora, né, do vamos ver, vamos dizer assim, ele jogava o sêmen fora. Amém, amadas? E aí, Deus não se agradou daquilo. Amadas, então, diante do que Onã estava fazendo, Deus achou aquilo, Deus viu aquilo como uma perversidade. Deus fez o quê? Matou o cara. Então já é o segundo filho de Judá, né? O segundo filho de Judá ali que morre. Amadas, na realidade, nós não sabemos qual que foi a perversidade do primeiro filho, que é o porque a palavra fala que
ele era um cara perverso, primogênito de Judá, era mau perante aos olhos do Senhor, por isso o Senhor matou. Então, assim, a Bíblia não fala que maldade foi essa que ele fazia, que Deus não se agradou. Mas o segundo filho, Onã, aqui a gente já sabe o que ele fazia e qual que era a intenção do coração dele, Deus não gostou daquilo. Amém? Vamos aqui em Gênesis 38:11. 38:11 fala assim, ó, que aqui 38:11 fala assim: então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva e vai para casa do teu pai. Amadas, aqui próximo nome do próximo filho que era Selá. Só que aí Judá falou assim: olha, Tamar, ele ainda é novo, vamos esperar ele crescer, que aí você casa com ele. Só, amadas, na realidade ele era com medo de o Selá casasse com ela e ele morresse também. Eu vou ficar sem filhos. Aí ele falou assim: e agora, o que eu vou fazer? Ele foi e jogou essa para Tamar: vai para casa dos seus pais, fica lá e espera meu filho crescer. Só que a Bíblia relata, não fala quanto tempo, mas falou que passou um tempo, a esposa de Judá morre. A esposa de Judá morre, que é o sogro ali de Tamar, morreu. Aí ele falou: pronto. O que ele fez? Aí passou-se um tempo, ele foi tosquiar ovelhas, né? A palavra fala que ele foi tosquiar ovelhas ali na casa de um amigo, né? Só que a essa altura a Tamar já estava angustiada já. Por quê? Porque ela queria, irmãs, era lei, ela tinha direito, ela queria o direito dela, ela não queria ficar sem ninguém, viúva, sem herança e sem proteção, amadas. E ser viúva naquela época era muito complicado, como eu já falei no início. E como ela tinha a possibilidade de ela não ficar viúva, ela falou: eu quero continuar a minha herança e eu vou dar um jeito. Amadas, Deus, quando eu li esse capítulo, eu falei assim: Deus, amadas, Deus não perde o domínio de nada. Nada, absolutamente nada. Quando a gente terminar aqui, vocês vão perceber do que eu tô falando. Aí, o que a Tamar fez? Da cabeça dela lá, né? Ela falou assim: eu vou dar um jeito nisso. Só que aí falaram pra ela, falaram assim: ó, Tamar, seu sogro subiu pra tosquiar a ovelha em certo caminho. Lá no caminho pra Tina. O que ela falou? Vou acompanhá-lo. O que ela fez? Ela foi e trocou de roupa. Ela trocou de roupa, que ela tava de roupa de viúva, né? Ela trocou de roupa e, amadas, o que ela fez? Ela se vestiu como uma prostituta. Naquela época, as prostitutas, elas cobriam o rosto. Se andasse com o rosto coberto, era prostituta. Ali naquela época. Então, o que ela fez? Ela cobriu o rosto e ficou sentada ali, né? À estrada de Emaim, que fica no caminho ali, onde que o Judá, ele iria passar. Beleza. Ela foi, sentou lá. Só que quando Judá chegou, amadas, ele tava viúvo mesmo, né? Quando ele chegou, ele falou assim: oba, uma prostituta. Amadas, eu tô parafraseando isso por quê? Porque a palavra fala que quando ele viu a prostituta, ele viu e falou assim: eu quero deitar com você. Já chegou, eu quero deitar com você. Mas aí ela, que não é boba nem nada, falou assim: tudo bem, mas você vai me dar o que em troca? Ela falou assim: eu te dou um cabrito. Ele falou: eu te dou um cabrito. Só que ele não tava com esse cabrito na hora, né, amadas? Ele não tava com cabrito lá. Mas ela falou assim: eu quero garantias. Beleza. Ela falou assim: me dá aí esse selo, esse cordão e esse cajado aí. Ele falou assim: tá bom. Amadas, para vocês terem uma ideia, selo, cajado e cordão, isso é referente hoje a um cartão de crédito, a nossa identidade, carteira de identidade, ou até mesmo uma carteira digital. Então é para vocês entenderem aqui sobre isso. E aí, eles foram e consumaram ali o fato. Beleza. Mas aí, amadas, eu fiquei meditando, sabe? Eu fiquei pensando, falei: gente, amadas, como que Eva deu aquele mole para Satanás? Como que Satanás conseguiu falar na mente dela? Sabe por quê, amadas? Depois eu pensei assim: tá tudo no controle de Deus, porque Deus não perde nada. Amadas, sabe um fio de cabelo seu? Amadas, Deus não perde. Caiu porque Deus permitiu que caísse. Amém? E essa história aqui, ela não tá
fora disso. Aconteceu porque Deus permitiu. Mas aí, amadas, eu fiquei pensando, e eu quero trazer aqui, né, se tiver algum homem assistindo aí, eu quero dizer pra você que nós, mulheres, tudo que nós fazemos é um ato pensado em relação a vocês. A gente não faz nada que não seja pensado. Então, fiquem atentos, né, fiquem espertos aí, porque é certo que os nossos passos são calculados, tá bom? Então, vamos lá. Só, amadas, que o que o Judá fez? Judá mandou um homem, né, um amigo dele lá ir atrás dela. Falou, vai atrás dela lá e entrega o cabrito pra ela me devolver minhas coisas. Só que aí o cara foi atrás da prostituta, só que aí ele não achou a prostituta. O rapaz não achou e falou assim, falou assim com o rapaz, olha, deixa pra lá, porque senão eles vão me zombar. Eu falei assim, gente, vão me zombar? Amadas, ele ficou com medo dele ser chamado de bobo, porque ele foi passado pra trás por uma prostituta. Nem então ele falou assim, deixa esse trem baixo aí do jeito que tá. Deixa aí esse trem baixinho. Aí nós vamos para Gênesis 38, 24. Amadas, 3 meses depois que a Tamar ela teve o relacionamento com o sogro dela, Tamar aparece grávida. E avisaram pro sogro dela, pra Judá, sua nora tá, ó, grávida. Ele falou assim, que isso? Como assim? Não, ela deveria estar viúva esperando meu filho. Aí o que ele fez? Mandou ir buscá-la, falou assim, nós vamos queimá-la viva, porque naquela época, irmã, era isso aí. Só que antes de levar a Tamar para ser queimada, ela falou assim, beleza, eu vou falar para vocês de quem que é meu filho. Toma aqui esses pertences. Ela pegou os pertences dele, tá, amada? Pegou os pertences dele e falou assim, olha, isso aqui é do homem que é o pai do meu filho. Quando chegou lá e entregou para ele falou assim, meu Deus, isso aqui são as minhas coisas. Amadas, e ele falou bem assim, em Gênesis 38, 26, ele falou assim, ela é justa e eu não. Amadas, aqui Judá, ele reconheceu que ela fez justiça a Tamar. Por quê? Porque ela só queria herança, proteção. Por quê, amados? Ainda tinha o mais novo. Ainda tinha o Selá. E ele não estava querendo. Só que aí ele reconheceu isso. Eu achei isso aqui muito interessante. A palavra fala que nunca mais ele teve relações com ela. Mas ele reconheceu também, né, que aqui, diante disso aqui, tudo foi uma virada espiritual, moral, porque Judá, ele quebrou aqui, né, o pacto do levirato, quando ele não deu o seu filho Selá, ele quebrou. Mas aí ela apareceu grávida, queria queimar e tal. E olha só, interessante que quando ele foi lá e viu a prostituta e ficou com ela, tudo bem. Mas aí quando foi a vez de ele chegar lá e que a mulher estava grávida, que isso, a mulher prostituta tem que queimar. Eu fiquei, gente, que isso? Na hora de usar a mulher, né, tudo bem. Mas depois quer queimar a mulher. Enfim, né, amadas? Mas ainda bem, glória a Deus, que ele caiu em si, né, e viu que quem era o verdadeiro transgressor era ele, e não verdadeiramente a mulher. E pelo ato sexual ilícito, né, diante de Deus, e também por não estar cumprindo uma promessa que era ali do levirato. A linhagem do nosso Senhor veio daí, tá, amadas? E a gente pode ver que a linhagem de Jesus, ela não é aquela linhagem purinha judaica, não, tá? Nós podemos ver aqui por Tamar. Porque Tamar, ela era cananeia. Amém, amadas? Amadas, então é isso aqui, que nós possamos meditar antes de fazer cada ato, sabe? Nós sabemos que Deus é conosco, o Senhor é conosco, mas, amadas, temos consequências. E sérias, graves. Então, que nós venhamos a pensar um pouco mais, a pensar no que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer, e dar honra e glória ao Senhor, amadas. Dar honra e glória ao Senhor. Não foi isso aqui que a mãe de Judá fez? Quando ele nasceu, ele já agradeceu. Então, de toda forma, vinha através dele, vinha através da semente dele, a linhagem de Jesus. Amém, amadas? Que Deus abençoe você nessa tarde, em nome de Jesus. E que o Senhor seja com você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.